Oi, seja bem-vindo à aula número 2. Nessa série de vídeos, estamos te ensinando um método capaz de te levar do absoluto zero até a apresentação do TCC em poucos dias. Neste vídeo, eu vou te mostrar que com o método TCC na prática, você é capaz de fazer o TCC em um tempo recorde e sem dor de cabeça. Além disso, eu irei quebrar todas as crenças limitantes que te fazem enxergar o TCC como algo difícil e vou te mostrar que o TCC pode te abrir portas. No vídeo 1, eu te contei o motivo que nos levou a desenvolver esse método revolucionário de escrita de TCC e comprovei para você a efetividade desse método, te ensinando a fazer o referencial teórico de um TCC em menos de 10 minutos. Se você ainda não assistiu ao vídeo 1, corre lá e assista, porque ele vai fazer toda a diferença. Eu queria agradecer a todos os comentários das pessoas que assistiram ao primeiro vídeo, e se você ainda não deixou sua pergunta, deixa ela aqui embaixo. É muito legal ver os alunos interessados em fazer o TCC de forma prática e sem enrolação. Depois de tudo que eu te falei até agora, você deve estar se perguntando: será que eu também consigo sair do absoluto zero e fazer o TCC em poucos dias? E a resposta é sim. Sabe por quê? Porque para tudo existe uma técnica. O que leva as pessoas a crenças limitantes que fazem elas acreditarem que não é possível fazer o TCC em poucos dias é o fato que até hoje não existiu uma técnica efetiva para a escrita do TCC. Não existia. Porque agora essa técnica existe e você pode ter acesso a ela. É muito comum ouvir os alunos falarem: eu não consigo escolher o meu tema, ou então eu não tenho nem ideia do que escrever. Só que no método TCC na prática, eu te ensino a técnica exata para todas as partes do seu TCC. Quer ver? A escolha do seu tema, por exemplo, tem apenas 3 passos. O primeiro passo para a escolha do tema é escolher a matéria do seu curso que você mais gosta. O segundo passo é escolher dentro dessa matéria o assunto que mais chama a sua atenção. E dentro desse assunto, escolha um ponto específico para ser estudado, analisado ou até solucionado. Vamos ver um exemplo? Digamos que a matéria que eu mais gosto é atividade física e saúde. Dentro dessa matéria, o assunto que mais chama a minha atenção é atividade física na saúde do idoso. E o ponto específico a ser estudado é como o treinamento físico pode melhorar o equilíbrio dos idosos. Então, esse será meu tema. Muito fácil, né? Sabe por que é fácil? Porque é a aplicação de uma técnica. Outro ponto que gera inúmeras dúvidas é na hora da escrita. E os alunos falam: parece que na hora que eu sento para escrever, me dá um branco e eu não consigo organizar as ideias. Sabe por que isso acontece? Porque você está olhando para o seu texto de forma muito ampla e com o método TCC na prática, eu te ensino a pensar parágrafo por parágrafo e a responder perguntas dentro de cada um desses parágrafos. Ou seja, você não precisa se preocupar em organizar as ideias. Deixa que eu organizo para você. Você só precisa preencher as lacunas. E para te provar a efetividade do método TCC na prática, nós iremos escrever juntos toda a metodologia de um trabalho, que é uma grande dificuldade da maioria dos alunos. Vem ver como isso funciona. Fala pessoal, então como prometido, nós vamos ensinar agora como escrever a metodologia do seu TCC. Vamos para a aula. Então, a sua metodologia deverá conter um total de 5 parágrafos e ser escrita divididas em tópicos. Vamos aprender a escrever? Então, no primeiro parágrafo, a gente tem que ver o quê? A nossa busca inicial, que é separada em 3 partes: as bases de dados utilizadas, as palavras-chave utilizadas e o período que ocorreram as buscas. Vamos ver um exemplo? A primeira parte é as bases de dados utilizadas. Foi realizada uma busca inicial nas bases de dados Google Acadêmico, Periódicos CAPES, Cielo e PubMed. Então, nesse trecho, a gente só informou quais bases de dados nós utilizamos no nosso trabalho. As palavras-chave utilizadas foram hidroxicloroquina e cloroquina para a Covid-19. Na primeira parte, a gente fala quais foram as bases de dados. Na segunda, quais foram as palavras-chave que nós utilizamos. Já na terceira parte, a gente vai informar qual foi o período que ocorreram essas buscas. Então, fica assim: as buscas ocorreram entre janeiro e março de 2020. Esse, então, é o fechamento do nosso primeiro parágrafo, onde a gente fala sobre a nossa busca inicial. Já no segundo parágrafo, o que a gente vai abordar? Os nossos critérios de inclusão. O que é isso?
a gente simplesmente tem que escrever quais foram todos os critérios para a inclusão dos artigos na sua revisão. Vamos ver um exemplo. Foram incluídos neste estudo apenas artigos científicos publicados nos últimos 5 anos nos idiomas português e inglês, que avaliaram o uso da hidroxicloroquina e cloroquina para a Covid-19. Então, se você reparar bem a estrutura do texto, a gente simplesmente só está informando aquilo que a gente já fez na nossa metodologia, que foi quais foram os critérios que a gente utilizou. Já no terceiro parágrafo, a gente tem que fazer o contrário, falar os critérios de exclusão, o porquê que a gente não escolheu. Então, a gente vai informar todos os critérios para a exclusão dos artigos da sua revisão. Então, no exemplo fica assim: foram excluídos deste estudo textos de dissertações, teses, livros e congressos. Além disso, também foram excluídos artigos que não avaliaram o uso da hidroxicloroquina e cloroquina na Covid-19. Então, você pode perceber que é literalmente o contrário do parágrafo anterior. A gente só está informando os critérios de exclusão. No quarto parágrafo, a gente vai falar como foi a nossa extração dos dados, ou seja, quais foram as principais informações extraídas dos artigos que foram incluídos no estudo. Vamos ver um exemplo. As informações extraídas dos artigos incluídos no estudo foram a amostra utilizada, a intervenção realizada, a comparação realizada e os resultados obtidos. Então, o que é isso? É nada mais nada menos que a sua estratégia PICO. Já no quinto parágrafo, a gente vai fazer a nossa análise dos dados. Ou seja, a gente vai informar como foi realizada a análise e a apresentação dos dados extraídos a partir dos artigos que foram incluídos no estudo. Vamos ver o exemplo. Os dados foram analisados quantitativamente, através de porcentagem e apresentado por meio de tabelas. A gente só está informando aqui como que a gente apresentou os dados que nós extraímos. Simplesmente assim. Vamos recapitular? Então ficou assim. No nosso primeiro parágrafo, a gente informou como foi feita a nossa busca inicial no trabalho. No segundo parágrafo, nós informamos quais foram os critérios de inclusão. No terceiro parágrafo, o contrário, os critérios de exclusão. No quarto parágrafo, nós informamos como nós fizemos a extração dos dados. E no quinto parágrafo, nós contamos como nós fizemos a análise dos dados. Muito fácil, né? Então, a metodologia ficou assim: um total de 5 parágrafos, escrita divididas em tópicos. E você pode reparar ali na direita como ficou toda a estrutura da nossa metodologia. Uma informação importante: a escrita da metodologia é a mesma tanto para artigo como monografia. Muito simples, né? Agora aplique o que você aprendeu. Viu só? Seguir as técnicas torna tudo mais fácil. Vou te mostrar agora o depoimento da Nathalie, aluna de nutrição, para que você veja como que o método TCC na prática mudou a vida dela. Oi, eu sou a Nathalie, estudante de nutrição, e hoje eu vim contar para vocês como foi a minha experiência com o método TCC na prática. Bom, eu estava completamente perdida, não sabia por onde começar, não tinha ideia do que escrever, não sabia o que era um TCC. Mas depois que eu aprendi com o método TCC na prática, isso clareou muito mais a minha mente, né? Me deu muito mais clareza, eu pude aprender o que é o TCC, por onde começar, como fazer, e me ajudou muito. Eu fiz meu TCC muito rápido e foi muito bom pra mim, porque o TCC, ele é uma parte muito importante da nossa formação, e todos nós temos que passar por isso. Então, graças ao método TCC na prática, eu consegui fazer meu TCC. E é isso. Tchau, tchau. E assim como o método TCC na prática ajudou a Nathalie, ele também pode ajudar você. E não somente ajudar você a se formar, mas também a entrar no mercado de trabalho. Você sabia que a submissão ou a publicação do seu TCC em uma revista científica ou congresso podem te abrir portas? Porque quando você publica o seu trabalho, o seu currículo ganha muito mais peso, o que aumenta as chances de você entrar em um programa de mestrado, em uma especialização ou até mesmo no mercado de trabalho. E o melhor de tudo é que no método TCC na prática, eu te ensino passo a passo de como submeter o seu trabalho para congressos e revistas científicas, para que o seu TCC sirva como um trampolim em sua vida profissional. Pessoal, muitas pessoas estão interessadas em se aprofundar nos ensinamentos do método TCC na prática e querem realmente aprender o passo a passo para sair do absoluto zero até a apresentação do TCC em poucos dias.
o fato é que sim, eu possuo a solução completa para isso. Bom, eu procurei passar o máximo de conteúdo aqui para vocês, mas meu tempo é limitado. Mais pra frente, eu vou falar mais sobre essa oferta, mas por enquanto, eu gostaria que você deixasse um comentário aqui embaixo com a sua principal dúvida. No próximo vídeo, iremos te ensinar a fazer as citações e referências do seu TCC utilizando qualquer fonte de informação, seja ela sites, artigos, livros, leis e até matérias de jornal. Isso vai fazer com que você tenha muito mais facilidade em escrever o seu trabalho, porque você vai poder citar informações de qualquer lugar. Você não pode perder essa aula. Então, eu te vejo lá!